Senhor presidente, senhores parlamentares, público aqui presente, público que nos assiste, muito obrigado pela deferência, pelas palavras elogiosas de Vossa Excelência a este humilde parlamentar. Realmente estamos cumprindo aqui a nossa função, o nosso mistério, como parlamentares que somos, não só percorrendo as secretarias, o governo do Estado em busca de soluções, sendo porta-voz de vereadores, de prefeitos, da população. Aliás, eu divido aí o trabalho de deputado em duas coisas, duas partes. Uma é aquele trabalho formiguinha, que é ir ao encontro dos poderes constituídos para que eles tragam soluções às demandas que a população nos traz. E a outra é o trabalho legislativo propriamente dito, estar presente na Comissão de Justiça, como faço, como membro efetivo, discutindo os projetos que são apreciados pelos parlamentares aqui, neste plenário, neste que é o local onde todos os projetos são discutidos. Então, marcamos presença na Comissão de Justiça e aqui procuramos trazer assuntos relevantes que dizem respeito diretamente à nossa população. E hoje eu gostaria de falar a respeito de algo que aconteceu esse final de semana em Dourados e que comoveu muito aquela cidade, que foi a morte do inspetor Afonso da Guarda Municipal. Uma pessoa muito querida e que sofreu um acidente. Ele estava de moto quando foi atropelado por um veículo cujo motorista admitiu a embriaguez e feito o teste de alcoolemia ou bafômetro, constatou-se realmente que ele estava bêbado e que disse que tinha acabado de sair de uma festa e acabou provocando esse sinistro que culminou com a morte desse guarda municipal, desse inspetor, que estava justamente naquele horário indo para o seu trabalho. Agora, eu estou narrando aqui este fato para chegarmos a um ponto de alerta do poder público, mas principalmente da população. Eu tenho defendido aqui nessa tribuna que a matéria trânsito deveria constar nas matérias ou nos currículos escolares desde o momento em que a criança adentra um estabelecimento de ensino. Porque nós notamos que é uma questão cultural. Os acidentes de trânsito, em sua maioria, são provocados por imprudências, pelos erros humanos. Dificilmente é por causa de um problema mecânico do veículo ou falta de sinalização. Na maioria dos casos, é exatamente porque a pessoa fez essa união que não combina entre o álcool e o volante. As pessoas acham que não vai acontecer com ela. Ah, eu só bebi umas latinhas, bebi pouco, estou enxergando tudo, estou vendo muito bem, meu reflexo até melhorou, dizem. E vão por aí. E eu tenho certeza de que muitos que estão aqui já fizeram isso algum dia. Muitos homens que não querem deixar o volante para a mulher que não bebe, evidentemente, e não querem deixar para a esposa que não bebe o volante. É orgulho, né? E isso acaba traduzindo em tragédias que ocorrem em todo o nosso país. E aqui em Campo Grande não é diferente, em Dourados não é diferente, enfim, no nosso Mato Grosso do Sul, os números são assustadores. Então, o trânsito hoje é uma questão, sim, do poder público. Claro que o governo do Estado, as prefeituras, têm que intensificar as fiscalizações, tem que ter cada vez mais pessoas disponíveis para fiscalizar, principalmente as saídas de festas aos finais de semana, fiscalizar os locais de aglomerações de pessoas em bares, restaurantes, locais que certamente muitas pessoas
fazem o consumo da bebida alcoólica e saem ao volante dirigindo. Aliás, por incrível que pareça, os postos de combustíveis se tornaram locais de bebedeira, de conveniências, o que eu acho um absurdo, né? Já que ali tem um material inflamável, que é o combustível, e a pessoa, imagina só, estou desenhando aqui uma tragédia, não quero ser profeta do apocalipse, né? Mas imagina só alguém que sai ali bêbado e bate numa bomba de gasolina. Olha a tragédia que pode acontecer assim em alto grau. E tem muitas conveniências aqui em Campo Grande, em Dourados, que são localizadas nos postos de combustíveis e que as pessoas saem dali bêbadas. Então, tem que melhorar a fiscalização do poder público, sim, nesses locais todos que citei, onde certamente as pessoas embriagadas saem ao volante. Mas o principal mesmo é todos nós termos consciência, nós cidadãos e cidadãs. A pessoa que anda de bicicleta, muitas vezes acha que aquela sinalização de trânsito não serve para ela. A pessoa a pé, o pedestre, o transeunte, ele passa ali como se aquilo ali não tivesse regra. A pessoa que anda de moto, motociclista, da mesma forma. E os veículos, claro, os veículos de passeio ou tráfego pesado, evidente que tem que possuir essa consciência de que eles são os veículos maiores. E os mais frágeis, os mais fracos são aqueles a pé ou de bicicleta. Claro que tem que ter, mas todos nós temos que ter essa consciência de que temos que respeitar sinais de trânsito, leis de trânsito, sinalizações e, claro, jamais combinar álcool ao volante. Ah, não, mas é só um pouquinho. Esse pouquinho pode atrapalhar o seu reflexo, mesmo que você não sinta isso, porque quando a pessoa está bêbada, ela se acha o rei do mundo, né? Fica rica, a pessoa fica rica, né? Começa a querer comprar as coisas, começa a sonhar quando está bêbado e achar que também pode dirigir, que nada vai acontecer com ele. E aí culmina em grandes tragédias, como aconteceu com esse guarda municipal lá em Dourados, que teve a sua vida ceifada, um jovem, pai de família, com filhos, que estava indo para o seu trabalho, respeitando todas as leis de trânsito, mas veio alguém embriagado, totalmente irresponsável, que admitiu, que confessou, a prisão preventiva dele, inclusive, foi decretada, ele continua preso. Muitas vezes eu fico em dúvida em relação à tipificação do crime, porque colocam sempre, o delegado sempre coloca como homicídio culposo, onde não há intenção de matar. Mas eu diria que em muitos casos caberia homicídio doloso, porque o homicídio doloso é a intenção de matar, mas também, se a pessoa tem consciência de que aquilo ali vai produzir o evento morte, então a pessoa assumiu o risco de produzir o resultado. Então também poderia ser enquadrado como homicídio doloso. Mas isso acontece apenas em poucos casos nos acidentes. A maioria dos casos o delegado coloca como homicídio culposo. Mas aí, claro que a justiça é que vai decidir. O que quero nessa hora é relatar aqui os inúmeros casos que vêm acontecendo, porque é caso de segurança também. Segurança viária. E a ideia é mobilizar toda a sociedade, envolvendo todos os segmentos, os clubes de serviço. Uma ação contínua tem que existir para educar e reeducar. Educar, como eu disse, as crianças, aquelas que estão pela primeira vez adentrando a um estabelecimento de ensino. Essa sim tem que ter na sua vida escolar, logo de início, a matéria trânsito, ou pelo menos o tema trânsito. Tem muitas escolas que se utilizam disso, fazem até atividades lúdicas com o semáforo, com a faixa de pedestre dentro da própria escola, uma simulação do que seria o trânsito, levam as crianças para as ruas para demonstrar como é importante, e tem que colocar fotos dos acidentes graves em tudo quanto é lugar, nesses locais de festas, né, nesses cartazes, nesses banners que anunciam festas, tem que colocar lá fotos que chocam, para que as pessoas entendam a gravidade do que é beber e dirigir ao mesmo tempo.
como tem nos maços de cigarros, e que fizeram muitas pessoas deixar de fumar, vendo ali a situação terrível que acontece com uma pessoa que fuma. Temos que fazer isso também em relação aos acidentes de trânsito. Estatística do Detran de Mato Grosso do Sul. No ano passado, 2018, só em Dourados foram confeccionados 139.136 autos de infração, dos quais as 3 principais infrações foram por transitar em velocidade superior à máxima em até 20%, com 60.200 multas. Transitar em velocidade superior à máxima em mais de 20%, até 50%. Com 16.915 autuações e 8.119 multas por deixar o condutor de usar o cinto de segurança, que é tão importante. Evidentemente que quando eu falo em segurança no trânsito, eu não estou aqui defendendo os usos de radares, que muitas vezes servem só para arrecadar dinheiro. Eu vejo aqui em Campo Grande, por exemplo, às vezes numa quadra ou 2 quadras, onde existem 2 semáforos, entre esses 2 semáforos tem um radar. Qual que é o objetivo desse radar? Ali, dificilmente acontecerá um acidente de trânsito, já que existem 2 semáforos em 2 quadras. Então, eu vi ali na Afonso Pena, por exemplo, um radar ali, sem, na minha opinião, nenhuma utilidade no quesito acidente de trânsito, e sim um radar apenas para oferir lucro, para ter dinheiro e não para cuidar de diminuir os acidentes. O próprio presidente Bolsonaro já determinou que os radares que estavam previstos para serem colocados não vai mais acontecer. Ele falava isso há muito tempo, né, desde quando era candidato, e agora está reiterando. Então, em muitos lugares a gente percebe que o radar é tão somente para arrecadar dinheiro. Então, não é essa a questão. Nós precisamos dos radares, sim, precisamos dos redutores de velocidade, barreira eletrônica, quebra-molas, etc., para frear a velocidade de quem abusa. Mas isso não é a solução do problema, porque onde não existe nenhum bloqueador de velocidade ou nenhum redutor de velocidade, as pessoas que não têm consciência metem o pé e passam na velocidade superior àquela que é determinada para aquele local. Então, é uma questão de educação, sem dúvida alguma, a questão trânsito. Estatísticas do Detran para 2018 revelaram que 37 pessoas morreram em Dourados vítimas de trânsito, 37 pessoas. Desse total, 35 eram homens e 2 mulheres. Dos acidentes com morte, 21, ou seja, 58%, aconteceram em perímetro urbano e 15 em área rural. Isso quer dizer 42% da cidade. A pesquisa aponta também que durante todo o ano de 2018, o registro de acidentes em Dourados chegou a 1.067, número inferior ao registrado em 2017, queda de 30%. Também queda de mortes. Em 2017 tivemos 57 mortes, no ano passado 37 mortes. Mas apesar da redução no número de acidentes e das vítimas fatais, os acidentes continuam acontecendo, como esse que eu registrei agora há pouco. Vou relatar aqui exatamente como ocorreu o acidente com o guarda municipal Kleber Alfonso de Souza, de 42 anos, que morreu na noite de antes de ontem, após ter a moto em que pilotava atingida por um veículo que atingiu a pista contrária. Ele, guarda municipal há 21 anos, seguia pela Via Parque, que é uma via de bastante fluxo em Dourados, quando o motorista Cláudio Garcia Lopes, que estava com uma picape Ford, invadiu a pista e bateu de frente com o guarda municipal. Ele ia numa velocidade tão grande que não deu para o guarda municipal nem pensar. Com o impacto, a moto foi parar embaixo do veículo e o inspetor Afonso morreu no local. E o teste do bafômetro, o teste de alcoolemia, apontou a embriaguez do motorista, que foi autuado em flagrante e admitiu, confessou que estava numa festa, haviam várias latinhas de cerveja em seu carro, e ele disse que realmente havia tomado.
Já no dia 29 de março, morreu vítima de acidente de trânsito José Adalto Barreto, 70 anos. Ele também estava numa moto, acabou se envolvendo uma colisão com um carro na BR-163, região do Pesqueiro Canoas, também no perímetro urbano de Dourados. O condutor do carro de passeio, José Adalto, disse que o motociclista teria entrado na frente do veículo dele. Então, quando nós falamos que a educação no trânsito não é só para os motoristas, também para os motociclistas, pedestres e as pessoas que utilizam a bicicleta, é exatamente nesse sentido. Todos nós temos que respeitar. Dante Martins, 52 anos, morreu também no mês de março. Sofreu um acidente na reserva indígena de Dourados. Ele seguia de moto, quando perto de um campo de futebol, na companhia da esposa, o veículo bateu de frente na moto, causou a queda da família. O motociclista indígena Dante Martins morreu e o condutor do veículo que o atropelou fugiu. Nós temos o envolvimento, como todos estão percebendo, de motos nos acidentes, que é um veículo rápido, mas é um veículo quase que sem proteção e que muitos carros não respeitam. E muitos motociclistas também abusam. Veja que há, nos acidentes, culpa de motociclista, às vezes culpa do motorista. São todos que têm que observar as leis de trânsito. Na madrugada também de março, dia 16, a professora de Educação Física, Ana Rosa de Souza Santos, morreu depois de bater o carro num poste. Ela perdeu o controle da direção, colidiu no meio-fio, posteriormente a um poste, e a morte ocorreu no local na hora. Moto contra moto, colisão frontal entre motociclistas. Na rua Monte Alegre, no Jardim Ouro Verde, no mês de fevereiro. Morte de Adilson da Silva Oliveira, 24 anos, e Renato Souza Pereira, 37 anos. Imagens de segurança mostraram que os dois motociclistas praticamente seguiam no meio da via no exato momento da batida. Então, as câmeras mostram que os motociclistas, ambos com as suas motos, não estavam em nenhuma pista, estavam no meio, bateram de frente e os dois morreram. Colisão traseira contra uma moto na BR que liga Dourados a Ponta Porã, também no mês de fevereiro, no perímetro urbano. Laércio Luiz de Oliveira, 57 anos, e a companheira Dirce Ferreira da Silva seguiam numa moto, foram atingidos por trás por uma carreta, foram arrastados por 40 metros. Lá havia o para-choque de uma carreta Volvo que fugiu sem prestar socorro. Bom, é muita coisa, são muitas mortes no trânsito que vem acontecendo. Estou falando aqui do ano passado, do início desse ano, janeiro de 2019, segundo o Detran... deputado. Pois não, deputado. Deputado, só para trazer mais um dado, até porque a gente tem visto muito na imprensa, isso muito em virtude do oba-oba, de poder agradar, talvez achando que está agradando a maioria, a história dos radares. No município de Campo Grande, e nós temos esse dado, em Campo Grande existe um grupo chamado GGIT, que é um grupo integrado de gestão, onde tem município, estado, organizações sociais, universidade, gente que estuda especialmente os acidentes de trânsito. No ano de 2017, especialmente por velocidade, aumentaram 35% as mortes só dentro de Campo Grande. Nós temos um histórico de diminuição de acidentes por mortes. Nós chegamos em 2011 a 130 pessoas no ano em Campo Grande, viemos diminuindo até 2016 para chegar em torno de 78, 70, que não é pouco no ano, e para aumentar já para quase 100 em 2017, justamente no período em que os radares ficaram todos desligados. A onda agora é todo mundo fazer discurso contra o radar. Eu já me posicionei nessa casa, até porque conheço um pouco desse assunto, estudei. O radar pegadinha
O radar móvel, que não tem sinalização, que é pegadinha, esse, eu acho que essa casa, e nós temos que nos manifestar totalmente contra. Agora, aquela lombada eletrônica, que não é a pegadinha, uma de 50, outra de 30 ali na frente, ou o radar, que está bem sinalizado, na 060, próximo a Cidrolândia, a Polícia Rodoviária, o DENIT, colocou 80 km por hora, quase de 2 metros o tamanho da placa. Aquele é bem-vindo. Essa onda de vou tirar todo o radar, quero afirmar aqui com convicção, se tirar em virtude da velocidade que as pessoas andam, nós vamos chegar de novo a 50 mil mortes por ano no Brasil. O radar é uma necessidade, se ele estiver bem sinalizado, ele diminui o número de mortes. E só um dado estatístico, quando o radar é bem sinalizado, somente 0,14% das pessoas que passam são multados. Mais de 99% dos veículos que passam não são multados. Então eu quero dizer que o acidente de trânsito tem que ser tratado com responsabilidade, com engenharia e com educação, deputado. Deputado Gerson, evidentemente que Vossa Excelência traz inúmeros dados importantes, mas, com toda a vênia, eu discordo de alguns pontos da sua fala em relação aos radares. Eu acho que os radares, evidente que são importantes, mas naqueles locais que a gente sabe que há essa necessidade. Mas alguns lugares que vejo, aqui em Campo Grande, por exemplo, como citei, eu vejo esses radares como apenas uma indústria de multa, de arrecadação. Em alguns locais não se justifica ter o radar. Agora, um quebra-molas, um redutor de velocidade que não visa arrecadação, apenas diminuir a velocidade dos veículos, né? Aí a gente percebe que não há esse viés de querer arrecadar. Mas a indústria de multa existe, é fato. O meu pronunciamento não é de hoje, né? Eu penso isso há muito tempo, porque a gente vive no trânsito, não consegue entender determinados locais, inclusive esses radares que Vossa Excelência bem disse, chamado pegadinha, aquele que a pessoa fica escondida atrás da árvore e tal, só para... E tem certos períodos que isso acontece, né? Determinados períodos, parece que há uma combinação para se multar mais ainda. Acho que há essa necessidade, evidente, porque as pessoas, muitas delas, não têm essa consciência de respeitar as normas de trânsito. Por isso é que eu defendo a educação, que é a única coisa que pode mudar isso. Nós temos exemplos, eu vou dar um aqui. Em Brasília, que eu vivi algum tempo lá como deputado federal. Em Brasília, criou-se uma cultura muito interessante. Lá, o cidadão pisou na faixa de pedestre, não importa onde ele esteja, ele pisou na faixa de pedestre, os veículos param mesmo, né? É um hábito já, criou-se isso. Aqui eu vejo que alguns motoristas fazem isso, mas não todos. Então, é uma cultura. Tem que introjectar e incutir isso, e aí só através da educação com as nossas crianças. Então, eu quero... Me permite uma parte. Pois não, deputado. Eu parabenizo Vossa Excelência pelo tema e é relevante pela preocupação que existe. E Vossa Excelência, eu começo por onde parou Vossa Excelência, a questão da educação. Aqui, há pouco tempo que começou essa cultura das pessoas pararem, né, para o pedestre atravessar. Sabemos de casos terríveis aqui, inclusive em frente ao shopping, que uma senhora que trabalhava ali fora atropelada justamente por falta desse condutor, não sabendo da importância de boas maneiras, né, e de dar oportunidade para o pedestre ali atravessar. Mas, na verdade, deputado Marçal, o que nós não podemos permitir é justamente as pegadinhas, a considerada, entre aspas, as arapucas. E a gente vê, por exemplo, a Via Parque, tem um local ali que é 30 por hora. Ali não tem um hospital, ali não tem um asilo instalado, ali não tem um CEINF, uma creche instalada, 30 por hora. Você não anda mais do que 50 metros, outra plaquinha, 50 por hora. É um absurdo um negócio desse. Aqui na Mato Grosso, já usei essa tribuna para falar, debaixo de uma árvore, um radar, ali, aqui na Mato Grosso.
na entrada do Carandá, qual é a justificativa para ter um radar pendurado numa árvore, totalmente escondido? A saída para Três Lagoas, com todo respeito, 50 por hora, saída para Três Lagoas. Ali nós também não temos um hospital, presidente Paulo, nós não temos uma creche, qual é o que justifica 50 por hora? Quem sabe o deputado Gerson, que foi diretor-presidente do Detran, pode até nos convencer, mas eu acredito que 50 por hora, saída para Três Lagoas, não vejo razoabilidade. Então, é uma questão cultural. Nós temos um condutor inconsequente, você vê, inclusive pessoa até usando maconha, dirigindo no centro da cidade, alcoolizado, celular, e aí a gente vê esse alto índice de pessoas que têm as suas vidas ceifadas. Falta de bom senso, falta de cultura da paz, falta de respeito, mas aí o poder público ele peca muito, cobra muito a acessibilidade, mas às vezes o próprio poder público não dá o exemplo de casa. Então eu quero agradecer a concessão do aparte, parabenizar Vossa Excelência. É preciso que nós trabalhemos cada vez mais na perspectiva da prevenção. Educação é prevenção, é o que falta nesse país, de norte a sul, de leste a oeste, lamentavelmente, se formos discutir em todas as áreas da nossa sociedade. O nosso desejo, o nosso sonho, a nossa esperança é que um dia a gente possa ver um país mais justo, mais fraterno, mais solidário, mas acima de tudo mais respeitoso e tolerante. E o trânsito é um dos que mais matam nesse país, mais do que muitos países que vivem diuturnamente no clima de guerra. Agradeço a parte e parabenizo Vossa Excelência pelo tema. Bom, para encerrar, eu gostaria também de destacar, falando em acidentes de trabalho, nós entramos no Abril Verde. Abril Verde foi criado no ano passado pela Lei 5.196 aqui em Mato Grosso do Sul, em memória das vítimas de acidentes e doenças do trabalho. E lá em Dourados, infelizmente, nós tivemos a morte de um trabalhador numa indústria de embalagens que teve a sua cabeça prensada numa máquina. Ele foi fazer a manutenção e alguém inadvertidamente, segundo informações extraoficiais, teria ligado a máquina com ele lá dentro fazendo a manutenção. Ele acabou tendo a cabeça prensada. Rosivaldo Pereira Alves, de 42 anos, inclusive apresentei uma moção de pesar à família e destaco também essa necessidade de termos cuidado, não é, com locais, principalmente indústrias, onde se tem muitas máquinas que as pessoas lidam e correm seríssimo risco, né? Existem programas de prevenção a acidentes de trabalho nas empresas. Esperamos que isso diminua cada vez mais esse número, que quando vemos uma situação dessa tão terrível de um trabalhador que vai para a indústria, se despede da família e não volta mais por conta de algo assim, realmente é muito triste. Nós esperamos que cada vez mais haja uma fiscalização, uma intensificação no sentido de evitar isso. Senhor presidente, muito obrigado.